Então vejam, quando as pessoas, quando os fariseus, o povo, os essênios, os zelotas foram percebendo isso, foram se fechando para Jesus. Vou mostrar isso para vocês. Primeiro, as incompreensões da própria família. A família de Jesus, os parentes dele em Nazaré, não acreditavam nele. Para a família de Jesus, Jesus era um doido, era um desequilibrado. Eu fico pensando sempre o que Nossa Senhora não teve de ouvir dos parentes. Porque vocês reparem, Jesus era filho único, deixou a mãe sozinha. Na Terra Santa, uma mulher nunca podia ficar só. Quando era criança, era o pai que cuidava. Quando era adulta, era o marido. Quando ficasse idosa, viúva, era o filho que devia cuidar. Sempre o homem devia cuidar dela. Um homem devia sustentá-la. Que coisa bonita. Jesus é filho único e deixa sozinha a mãe viúva. Vocês reparem que nos evangelhos sempre aparece Maria com os irmãos de Jesus. Os parentes cuidavam dela. Ela não devia escutar coisa muito bonita, né? Que educação vocês deram para esse menino, não é? Veja, mas é verdade, não está certo? Que formação esse menino tem? Ao invés de cuidar de você, que era a responsabilidade dele, sai por aí dizendo doidice, pregando doidice, arranjando briga com todo mundo. Maria deve ter escutado muito isso. Escutem só, olha aqui. Voltou para casa e de novo a multidão se apinhou de tal modo que eles não podiam se alimentar. E quando os seus tomaram conhecimento disso, saíram para detê-lo, como quem pega doido, porque diziam, enlouqueceu. É que a gente não presta atenção nisso. Marcos 3, 20 a 21. Em Nazaré, Jesus era tido como o Beato Salô, tá certo? Um exótico, um doido. Veja, e levam Maria. Maria vai com eles pegar Jesus, tá certo? Coitado, de tanto ouvir e com a preocupação de mãe, coitada, trazê-lo para casa para descansar um pouco. Não é brincadeira, minha gente. Crer, a vida com Deus coloca a gente em crise. Escutem, escandalizavam-se dele em Nazaré. E Jesus lhes dizia, um profeta só é desprezado em sua pátria, em sua parentela, em sua casa. E não podia realizar ali nenhum milagre. E admirou-se da incredulidade deles. Marcos 6, 5 a 6. Quando vocês quiserem ver o evangelho assim, cru, sem enfeite, leiam São Marcos. Quando vocês quiserem repousar nas palavras de Jesus, leiam São João. Mas São Marcos é cru. São Marcos é do detalhe. Olha essa palavra, olha a palavra de São Marcos. Repare, na sinagoga de Nazaré, a descrença era tão grande, a animosidade com Jesus era tão grande. Veja o que Marcos diz, ele não pôde fazer ali nenhum milagre. São Mateus, que escreveu depois, vai ajeitar, diz, ele não quis. São Mateus sempre ajeita São Marcos, sempre, né? Veja, mas Marcos vai mesmo, ele não pôde fazer nenhum milagre, e admirou-se, escandalizou-se da incredulidade deles. Não é brincadeira não. Você chega na sua terra e sente o peso, os comentários, tá certo? A descrença. Então Jesus começa, veja, começam as portas a se fechar. Então as incompreensões da família. Depois a rejeição por parte dos chefes de Israel. Os escribas, sobretudo o sumo sacerdote e o sinédrio, deveria reconhecer o Messias quando ele viesse. E no entanto, veja, os fariseus, os saduceus, os escribas do sinédrio vão se fechando. E os escribas que haviam descido de Jerusalém para escutá-lo, para avaliar a pregação dele, diziam, está possuído por Belzebu. E também é pelo príncipe dos demônios que ele expulsa os demônios. Marcos 3, 22. Está aí, acabam na raiz com a moral de Jesus.
Não, ele expulsa demônios sim, ele faz milagre, mas é pelo capeta que ele faz. Pronto, acabou-se. Veja, Jesus vai sentindo aos poucos o cerco se fechar. Saíram os fariseus e começaram a discutir com ele. Para pô-lo à prova, pediram um sinal vindo do céu. Suspirando profundamente em seu espírito. É sempre Marcos. Estejam atentos quando leiam o Evangelho de Marcos. Porque para Marcos o Evangelho não é a palavra de Jesus só. Para Marcos o Evangelho é Jesus. Tá certo? Então Marcos faz questão de mostrar os sentimentos, os gestos, as atitudes de Jesus. Tudo é Evangelho. Olhe como Marcos diz. Repare, Marcos é o homem dos detalhes. Olha, suspirando profundamente em seu espírito, ele diz: por que esta geração procura um sinal? Quer dizer, não é brincadeira. Você vai pregar, você vai anunciar o reino com o coração aberto, e vem as lapadas, a gracinha, a rasteira, veja, a piadinha. Faça um sinal. Que sinal tu fazes para a gente acreditar nisso? E Jesus diz: por que essa geração procura um sinal? Uma geração superficial, descrente. Veja. Mas pior ainda, a lentidão dos apóstolos. Essa é de lascar. Porque aí não é de fora, é de dentro, é de dentro, é de dentro, né? Dos 12 que ele escolheu. Os apóstolos eram lerdos. Os apóstolos eram superficiais. Os apóstolos eram lentos para crer. Porque a gente é de região, eu venho de uma diocese de praia, Maceió. E quem é de Maceió sabe, as piores paróquias são as de praia. Trabalhar com pescador, eita meu Deus do céu. Né? Pescador, quando ele quer o peixe, vai lá no mar, pega e pronto. Depois o resto é sentar-se, tomar uma pinguinha, conversar. Eu ainda me lembro em Porto de Pedra, eu seminarista, fazendo pastoral. Né? A igreja vazia, o pessoal todo na praça. Aí você passava os rapazes lá. Eu dizia: você faz o quê? Ele olhava para mim e fazia: limpa o eixo do sol. E você ajuda ele. Pronto, assim, entende? Nunca me esqueci disso em Porto de Pedra, região de praia. E Jesus escolhe pescador. Escolhe a pior raça para trabalhar com ele. Ainda hoje Nosso Senhor não é muito bom de escolha, ainda hoje. Tá certo? Aí vejam, à tarde daquele dia, Jesus lhes disse: vamos para o outro lado do mar. Eles despediram a multidão. Repare que passagem é essa. É encantadora essa passagem de Marcos. E levaram Jesus no barco em que estava. Havia ainda outros barcos com ele. Nisto levantou-se uma grande tempestade. Não é chuva não, viu? É tempestade de vento. Ainda hoje existe no mar da Galileia. Os pescadores lá diziam: quando vem assim, se não amarrar o barco, mesmo o barco na praia, o mar acaba com tudo. No rio Tocantins também tem esse tipo de tempestade, por ali. Eu estive pregando em Santarém, andei lá no rio, como é aquele rio lá, Tapajós, o de Santarém é um rio enorme. E também a mesma coisa, se não o barco não estiver bem amarrado, e às vezes escondido nos igarapés, o vento leva tudo e acaba. Pois bem, levantou-se Jesus, sim, havia outros barcos com ele. Nisto levantou-se uma grande tempestade que lançava as ondas dentro do barco, de sorte que ele já se enchia de água. Jesus estava na popa, deitado num travesseiro. Olha São Marcos, arrumou um travesseiro para o barco. É como se Jesus não estivesse nem ligando, estava na parte de trás, a mais segura, veja, num travesseiro dormindo, como se não estivesse nem aí. Veja, eles o acordaram e disseram: mestre, não te importas que vamos morrer? Repare que repreendem Jesus. Aqui é uma reclamação, é uma queixa. Olhe como São Mateus coloca: Senhor, salva-nos, estamos perecendo. É uma oração. Podem comparar. Aqui não é uma oração. Aqui é uma crítica a Jesus. Não te importas, tu dormes enquanto a gente está se acabando. Veja,
Jesus acordou, repreendeu o vento e disse ao mar: silêncio, quieto. O vento parou e se fez grande calma. E Jesus disse aos discípulos: por que estáis com tanto medo? Ainda não tendes fé? Tomados de grande medo, diziam uns aos outros: quem é este a quem até o vento e o mar obedecem? Na verdade, viu, deixa eu só fazer aqui uma observação. Vocês sabem que São Marcos escreveu o evangelho dele para os romanos. O ano 64 é o ano da perseguição de Nero. Foi o ano que provavelmente São Pedro morreu, 64 ou 67. E a queixa dos romanos era essa, dos cristãos de Roma: Senhor, o barco está afundando. Senhor, quantos de nós estão morrendo? E pior ainda, mais vergonhoso ainda, quantos de nós estão renegando a fé? Porque a gente fala muito dos mártires cristãos, mas fiquem sabendo que muitos cristãos nas perseguições apostataram, renegaram a fé. E era uma lapada maior ainda na igreja isso. Já era uma lapada os apóstolos morrerem, os líderes morrerem, os irmãos morrerem. Mas pior, ver tantos que negavam a fé. Senhor, onde tu estás? Por que dormes? Por que estás num travesseiro, numa boa, enquanto a gente morre? Não te importas. Marcos faz questão de colocar na boca dos apóstolos a crítica dos cristãos de Roma a Jesus. Não te importas que morramos, não te importas que pereçamos. E Jesus se levanta e diz: por que estás com tanto medo? Por que ainda não tendes fé? Quando ele quiser, ele diz: silêncio, mar, acalma-te. Pois bem, mas veja a dureza dos apóstolos, a lentidão. Tendo partido dali, caminhava através da Galileia. Isso aqui é uma vergonha, um dos textos mais tristes do Evangelho. Mas não queria que ninguém soubesse, pois ensinava aos seus discípulos. Vocês sabem que Jesus, deixa eu dizer uma coisa para vocês, viu? Jesus começa a pregação dele falando a todo o povo. Mas quando ele começa a perceber que o povo não entende o que ele diz, que o povo quer fazer dele um Messias curandeiro, um Messias milagreiro, e quando ele começa a perceber que vai dar com os burros na água, que vai terminar crucificado, o que é que Jesus começa a fazer? Ele muda a tática. Ele deixa mais de pregar para o povo, nunca deixou totalmente, mas deixa mais e começa a pregar só para os 12, para prepará-los, né, para a crise da cruz e para que depois continue a missão dele. É por isso que vocês vão ver às vezes Jesus fora da Terra Santa. O que é que Jesus estava fazendo no sul do Líbano, quando aquela mulher começou a aperrear porque a filhinha estava endemoniada, a Ciro Fenícia? Jesus estava lá, diz o Evangelho, e ele não queria que ninguém soubesse. Por isso que ele ia para a terra dos pagãos, porque lá ninguém o conhecia e ele podia ficar só com os 12. O que é que Jesus está fazendo na Cesareia de Filipe, no pé do Monte Hermon, na nascente do Rio Jordão? Está lá só com os 12. O que é que Jesus estava fazendo na Decápole, que é uma região de pagãos, onde tinha até porco? Lá com os 12. Não estava pregando, estava lá formando os 12. E qual era a formação? O que era que Jesus ensinava aos 12? Né? Quem já fez teologia, lembra, os gnósticos, os hereges, diziam: ali ele ensinou tanta coisa. Todas as mentiras que os gnósticos diziam que sabiam, dizia que Jesus ensinava ali naquelas horas. Não, São Marcos diz o que ele ensinava. Olha aqui, olha aqui. E pois ensinava aos seus discípulos e dizia-lhes, resumo do ensinamento: o Filho do Homem será entregue às mãos dos homens, e eles o matarão. E morto, depois de 3 dias, ele ressuscitará. Era isso que Jesus ensinava aos 12 a sós. Veja, para os 12 não entrarem no oba-oba do povão. Fiquem sabendo que eu vou morrer e ressuscitar depois de 3 dias. Segurem o tranco. Ainda hoje é isso que Jesus nos diz.